Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Somos convidados diariamente a cumprir nossa missão de levar o Evangelho, a Boa Nova a todos os povos e sem distinção. Só que a missão não é fácil. Muitas vezes nós encontramos muitas dificuldades, entramos em confronto com o mundo, com as coisas do mundo. E este confronto com o mundo gera muitas vezes desilusão, sofrimento, frustração. Só que nos momentos de decepção, de desilusão, convém recordar-se das palavras de Jesus: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esta certeza deve então alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. E o Evangelho desta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 16, versículos do 15 ao 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, esta é a esperança de Jesus para com cada um de nós depois de todos os ensinamentos testemunhados com a própria vida. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E ele é claro, é direto, afirmando as palavras do Pai: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então está muito bem explicado em todas as passagens bíblicas que o que nos salva é a nossa fé, a nossa decisão de aceitar Jesus, a busca constante da sabedoria do Evangelho, continuar caminhando sempre para estar mais íntimos com Deus, buscando fidelidade a toda prova, deixando a cada comunicação com o Pai e o Espírito Santo abrir nossos corações. Precisamos então entregar nossas vidas para que o Senhor possa nos conduzir, assim deixarmos ser transformados por sua misericórdia, lapidados como um homem novo, uma mulher nova, com a fé renovada e fortalecida em cada comunhão eucarística. Assim, receberemos toda a proteção divina e venceremos os desafios e as tribulações da vida. E hoje também é um dia muito especial porque hoje é o dia da conversão de São Paulo. O Cristo que o chamou a dedicar-se à causa da evangelização é o mesmo que nos chama hoje a servi-lo na igreja, na pessoa dos pobres e necessitados. Então, celebrando a festa da conversão do apóstolo das gentes, rendemos graças ao Pai e suplicamos ao Filho que faça brilhar em nós a mesma luz que brilhou na vida desse grande anunciador do Evangelho. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este belo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. A questão central abordada hoje é a do papel dos discípulos no mundo após a partida de Jesus ao encontro do Pai. E o texto nós podemos até dizer que consta de 3 cenas. Jesus ressuscitado define a missão dos discípulos, parte ao encontro do Pai, e os discípulos partem ao encontro do mundo a fim de concretizar a missão que Jesus lhes confiou. E para compreendermos tudo isso, veja que Jesus disse aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto,
percebemos que a primeira condição para que possamos aderir ao projeto de salvação que o Pai traçou para nós é crer, é ser batizado. O batismo nos induz a assumir uma vida nova, uma vida de conversão que se inicia a partir da nossa aceitação ao plano de Deus. Podemos então afirmar que o nosso processo de conversão é iniciado quando nos dispomos a assumir o compromisso com o reino que Jesus vem instaurar por meio da mudança de mentalidade e da participação afetiva na missão que Ele nos destinou. Somos chamados a anunciar a salvação de Jesus em todos os lugares e só podemos mudar a realidade à nossa volta quando também conseguirmos mudar o nosso coração. E tudo isso pela fé em Jesus, fé que pode operar em nós as transformações e os milagres. Com a força milagrosa do amor de Deus e pela fé em Jesus, tenha certeza que seremos capazes de fazer as maiores proezas, como expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno, curar doentes. E iremos testemunhar tudo isso quando desafiarmos as dificuldades, como a doença, a morte, a tristeza com a esperança, com a alegria, tudo com o poder de Cristo ressuscitado. Veja que os demônios que perseguem a humanidade se rendem quando nós tudo fazemos por amor a Jesus. É esta nossa missão. O mundo inteiro é o lugar onde estivermos e toda criatura são aqueles a quem podemos testemunhar os prodígios de Jesus. Os sinais nos acompanharão se formos obedientes ao seu mandato. E isto é claro quando acompanhamos no Evangelho. Jesus, depois de enviar os discípulos em missão a toda a terra e a todos, sem exceção, define o conteúdo do anúncio, ou seja, o Evangelho. E você que me acompanha neste momento, sei que muitos compreendem, mas é importante destacar. Você sabe realmente o que é Evangelho? No Antigo Testamento, esta palavra está ligada à boa notícia da chegada da salvação para o povo de Deus. Depois, na boca de Jesus, a palavra Evangelho designa o anúncio de que o reino de Deus chegou à vida dos homens, das mulheres, trazendo-lhes a paz, a libertação, a felicidade. Para os catequistas das primeiras comunidades cristãs, o Evangelho é o anúncio, sim, de um acontecimento único, capital, fundamental. Em Cristo Jesus, Deus então veio ao encontro dos homens, manifestou-lhes o seu amor, inseriu-os na sua família, convidou-os a integrar a comunidade do reino, ofereceu-lhes a vida definitiva. Tal é o único e exclusivo Evangelho que muda a história, que transforma os sentidos, os horizontes da existência humana. E é possível afirmar que o anúncio do Evangelho leva os homens e as mulheres a uma opção. Quem aderir à proposta que Jesus faz, chegará à vida plena e definitiva, ou seja, quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem recusar essa proposta ficará à margem da salvação, e não acreditar será condenado. Não são minhas palavras, é as palavras de Jesus. O anúncio do Evangelho que os discípulos são chamados a fazer vão atingir não só os homens, mas toda a criatura. Muitas vezes, o homem, guiado por critérios de egoísmo, de cobiça, de lucro, exploração à criação, destrói esse mundo bom, harmonioso que Deus criou. Mas a proposta de salvação que Deus apresenta destina-se à transformação do coração do homem, eliminando então o egoísmo, a maldade. Ao transformar o coração do homem, o Evangelho então apresentado por Jesus, anunciado pelos discípulos, vai propor uma nova relação do homem com todas as outras criaturas. Uma relação não mais marcada pelo egoísmo e pela exploração, mas pelo respeito, pelo amor. Dessa forma nascerá uma nova humanidade, uma nova natureza. Então veja, meu querido, minha querida, a presença da salvação de Deus no mundo irá tornar-se uma realidade através dos gestos dos discípulos de Jesus. Eles, comprometidos com Cristo, os discípulos vencerão a injustiça, a opressão, e expulsarão os demônios em nome do Senhor, serão arautos da paz e do entendimento dos homens. Falarão novas línguas, levarão a esperança e a vida nova a todos os que sofrem, que são prisioneiros da doença, do sofrimento.
Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E em todos os momentos, Jesus estará com eles, ajudando-os a vencer as contrariedades e as oposições. Portanto, essas palavras do Evangelho de hoje é um tremendo ânimo a todos nós que temos a missão de levar o Evangelho, você que está acompanhando neste momento. É um desafio testemunhar hoje no mundo os valores do reino. Esses valores que muitas vezes estão em contradição com aquilo que o mundo defende e que o mundo considera serem as prioridades da vida. O confronto com o mundo gera muitas vezes desilusão, sofrimento, frustração nos discípulos, como dito já lá no início deste Evangelho. Nos momentos de decepção, de desilusão, precisamos recordar das palavras de Jesus: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esta é a certeza que deve cada vez mais alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo que acreditamos. Amém? Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Que Deus te abençoe e te proteja. Se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários: Senhor Jesus, eu te amo e quero poder cumprir fielmente a minha missão. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.